Quero agradecer mais uma vez também a audiência de vocês, para todos vocês que estavam aí já com a gente, aos que estão entrando agora, sejam todos muito bem-vindos em nome do GEM, Grupo Editorial Nacional, e do GEM Educação, para mais essa troca de experiências. Eu sou Ana Simões, vou apresentar mais esse evento, que faz parte, como vocês sabem, do Congresso De Repente Professor Online, o novo normal do ensino superior. Esse congresso ele é uma realização do GEM, Grupo Editorial Nacional, o maior grupo de conteúdo técnico, científico e acadêmico do país, e vocês já nos conhecem bem pelos selos de cada uma das nossas editoras, Atlas, Forense, Guanabara Kugan, LTC, Método e outras. Por isso, nesse período de pandemia, o Grupo GEM não poderia deixar de oferecer mais esse conhecimento de qualidade através das falas de vários dos nossos autores, colaboradores que estão aqui presentes fazendo esse evento. O evento agora, como a Camila falou, ele é um painel de troca de experiências. E para mediar a mesa, eu convido para nos conduzir, a partir de agora, Halime Musser, da editora LTC. Halime, muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente, mediando esse evento. A palavra é sua. Oi, Aninha, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos. Pessoal, meu nome é Halime, eu trabalho na LTC Editora, que é o núcleo do Grupo GEM responsável pela produção de conteúdos e soluções educacionais nas áreas de ciências exatas e humanas. É um grande prazer e uma grande honra fazer parte desse congresso que já reuniu tantos especialistas da área de educação e que estão compartilhando conosco experiências tão importantes e tão transformadoras. O nosso público, eu quero agradecer, também tem sido um show à parte nesses dias de congresso. Vocês estão sendo muito ativos, muito participativos, mandando perguntas, tirando dúvida. E está sendo muito bacana ver que tem muitos inscritos também de fora do Brasil. Pessoas que estão vivendo experiências múltiplas e que podem enriquecer a nossa troca. Nesse encontro agora, a gente vai fazer uma viagem entre Brasil e Portugal. A gente vai tentar entender um pouco como a educação foi afetada em Portugal com a chegada da pandemia, conhecer as melhores práticas adotadas por lá, os desafios em comum enfrentados pelos nossos países, Brasil e Portugal, e traçar paralelos entre as duas realidades. E para a gente poder aprofundar ainda mais o nosso tema, a gente também vai abordar outros pontos bem especiais. Quais são as diferenças entre ensino EAD e ensino remoto, que é o que tem sido feito aqui no Brasil no momento? Vamos entender qual momento da educação brasileira a gente está vivendo. E a gente também vai analisar o que é realmente a educação EAD, o ensino à distância, e aprender a planejar aulas nesse momento de transição. Para isso, eu vou convidar uma pessoa muito importante para a gente, que é o nosso autor, o professor Luciano Gamês. Ele é professor na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é psicólogo e acabou de concluir 2 pós-doutorados em educação lá em Portugal. Ele é autor do livro Psicologia da Educação, publicado aqui pela LTC. Professor Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem com você, Halime? Tudo bem, professor. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Muito obrigada. Então, professor, pessoal, esse é o primeiro encontro do Congresso que a gente vai sair um pouco do cenário brasileiro e a gente vai analisar também o cenário educacional em outro país. Então, a gente pegou algumas informações para a gente poder contextualizar e a gente vai fazer um rápido resumo dos impactos da pandemia na educação em todo o mundo. No dia 24 de março, a Unesco publicou um relatório e tinham vários dados muito importantes. Entre esses dados, foram estimados que cerca de 1,37 bilhão de estudantes no mundo inteiro estavam em casa por causa do encerramento das aulas presenciais por causa do coronavírus. Isso representa cerca de 80% de todos os estudantes do mundo. No caso dos professores, foram cerca de 60,2 milhões de professores no mundo todo que trocaram as salas de aula pelas suas casas e tiveram que adotar métodos de ensino diferentes de uma hora para outra. Em relação à tecnologia, a gente também separou alguns pontos importantes. Cerca de 826 milhões de alunos no mundo não têm acesso a um computador em casa. Esse número corresponde à metade desse total que começou a ter aula remota.
E, de acordo com a Unesco, quase 706 milhões de estudantes não têm sequer ligação com a internet em casa. Dito isso, contextualizando, agora a gente vai começar de fato as nossas perguntas. Professor, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco como foi a sua experiência de viver e estudar em Portugal. O que um brasileiro que passa por essa vivência traz na bagagem ao retornar para o Brasil? Oi, Haline. É um prazer poder falar sobre essa experiência que eu tive em Portugal. Na verdade, eu vivi essa experiência em 3 momentos diferentes da minha vida. A primeira foi algum tempo depois da morte do Tancredo Neves e a posse do José Sarney como presidente do Brasil. Assim como eu, muita gente saiu do país naquele período, e eu também, bem jovem na época, com 20 e poucos anos, decidi saí do país, coloquei a mochila nas costas e fui embora pelo mundo. Eu fiquei 1 ano e meio em Londres, depois eu fui para Trieste, na Itália, trabalhei como voluntário num hospital psiquiátrico, que na época vivia a experiência da psiquiatria alternativa de Franco Basaglia, que é uma filosofia da psiquiatria de derrubada dos muros, dos manicômios, não é? E inserção das pessoas nos contextos sociais. E então esses ex-externos começaram a participar, acompanhados por centros de saúde mental, por voluntários, e lá eu era um voluntário. Só que depois de 2 anos vivendo ali na Europa, eu decidi que deveria continuar os meus estudos, que eu havia interrompido já no fim da graduação de psicologia, e fui para Portugal para continuar essa experiência de estudante, não é? Então, essa minha experiência começa aí, com a retomada da graduação em psicologia lá em Portugal. Eu entrei com um pedido para ser aluno da Universidade de Lisboa, a universidade me aceitou, reconheceu todas as disciplinas que eu havia cursado aqui no Brasil, e acho que aí, nesse exato momento, eu comecei a ser um grande fã de Portugal, porque Portugal me ofereceu essa chance de ser aceito nesse processo de transferência para que eu pudesse retomar os meus estudos. Na época, eu não tinha dinheiro, eu recorri aos serviços, eu fui apoiado por eles, eu tive possibilidade de viver numa residência universitária, eu me alimentava nas cantinas, até receber uma pequena ajuda financeira dos serviços sociais eu recebia, e era para pagar a cantina, enfim, a alimentação. Só que 2 anos depois, eu concluía, enfim, os estudos em psicologia na Universidade de Lisboa, na abordagem sistêmica. Já formado, encontrei ali trabalho como psicólogo organizacional em Lisboa mesmo, e fui ficando. Algum tempo depois, eu continuei com essa minha inquietude que sempre me assola, não é? E tive vontade e necessidade de continuar os estudos. Só que eu já estava no norte de Portugal, morando numa cidade maravilhosa, que todos vocês devem conhecer um dia, se não conhecem, que é Guimarães, o berço de Portugal, e eu solicitei ingresso, então, no mestrado na Universidade do Minho. Na época, inclusive, eu concorri também uma bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia, a FCT, que é uma agência de fomento, e fui contemplado. Rapaz de sorte. Então, eu pude seguir estudando com apoio financeiro dessa agência de fomento. Olha, eu sou muito grato a Portugal por ter tido todas essas experiências. Foi um país que me acolheu, um país que investiu em mim, que se preocupou comigo, que me deu condições mínimas de sobrevivência para que eu pudesse seguir estudando. E o terceiro momento, como você mesmo falou há pouco, foi o ano passado, que depois de 23 anos de ausência daquela maravilhosa terra, né, eu tive a chance de ficar durante todo o ano de 2019 em Portugal para realizar pesquisas de pós-doutoramento. Então, Haline, eu sou realmente muito grato a esse país que me acolheu por todos esses momentos. Eu sou muito grato aos amigos, aos colegas, aos professores que eu tive a chance de conhecer durante esse período, de conviver, de fazer pesquisa junto. Eu tenho professores da Universidade do Porto como amigos, da Universidade Aberta de Portugal. Olha, sempre fui muito bem acolhido em terras lusitanas. A impressão que eu tenho é que eu faço parte de uma grande família, sabe? Isso é muito
reconfortante. E eu acho que é isso que eu trago na bagagem, essa sensação de gratidão. Isso é muito legal, professor. E Portugal é realmente um país muito incrível. E já que você já deu essa para todo mundo entender a sua bagagem, então a gente mergulha um pouquinho agora na parte mesmo da educação. Voltando ao que a gente falou um pouquinho antes ainda daqueles dados da Unesco, que estão sendo muito importantes e sendo usados por muitos professores. No caso de Portugal, a partir de março, cerca de 2 milhões de estudantes portugueses, desde o ensino fundamental ao ensino universitário, ficaram sem aulas presenciais por causa do fechamento das escolas e das universidades. E o Instituto Nacional de Estatística lá de Portugal, pelas pesquisas dele, 50 mil alunos não tinham acesso à internet em casa. Isso dá cerca de 5,5% de todos os estudantes no país. Se a gente for comparar com o Brasil, o número de estudantes sem acesso à internet aqui gira em torno de 4,5 milhões, o que corresponde a 17% dos estudantes que começaram a estudar remotamente. Então, para a gente começar, eu gostaria que você contasse como Portugal lidou com essa questão da educação no momento da pandemia e traçasse um paralelo com a situação aqui do Brasil, incluindo as possíveis ações que a gente pode adotar. Olha, Halim, esses números, eles revelam muita diferença mesmo entre os dois países, não é? Mas eu posso falar um pouco sobre esse assunto, mas numa perspectiva de espectador, né, de quem assistiu e quem viu isso acontecer já estando de regresso ao Brasil. Eu voltei em dezembro, depois de ter ficado desde janeiro lá em Portugal, o ano passado, eu voltei em dezembro mesmo do ano passado, e essa situação da pandemia, ela só se intensifica mesmo a partir de fevereiro desse ano, não é? E aí eu já estava aqui. Mas eu acompanhei à distância mesmo, por amigos, por colegas da universidade, por familiares, por professores meus, amigos também, e também como aluno, né, das duas universidades da qual eu estava fazendo pesquisa, o que se passou por lá, não é? E eu assisti algumas lives, participei também com o pessoal de Portugal dessas lives, em alguns momentos foi muito importante observar como que Portugal foi tomando a frente nesse enfrentamento da pandemia e como eles lidaram com a situação. Então, um dos primeiros aspectos que eu acho importante abordar, e que foi um dos aspectos que eu ouvi nessas lives, é que lá o ano letivo, por ser diferente, uma vez que ele começa em setembro, não é? E o nosso ano letivo começa em fevereiro, um pouco, às vezes, a seguir o carnaval. Quando a pandemia se instaura em Portugal e são decretadas as medidas de isolamento, eles já tinham andado 3/3 do caminho, eles já estavam no último bimestre, digamos assim. Então, isso significa dizer que os portugueses não perderam tanta aula, assim, a maior parte do ano letivo já estava concluído. E é claro que eles se preocuparam com o fim desse ano letivo, mas na prática faltava pouco mais de 2 meses de aula. Então eu penso que esse foi um dos motivos que Portugal levou a situação de uma forma muito diferente daquela que nós estamos vivendo, porque aqui a pandemia ataca exatamente no começo desse ano letivo, onde a gente ia começar as aulas, inclusive algumas aulas já tinham começado, e aí foram interrompidas logo após o início, não é? Então, isso nos coloca em momentos muito diferentes, porque Portugal teve que lidar com uma situação muito rapidamente, assim como nós também, não é? E desenvolveu e implementou medidas urgentes, mas essas medidas foram no sentido de recuperar apenas esse finalzinho do ano letivo, não é? E essa volta às aulas, então, passou a ser discutida muito mais fortemente, uma vez que agora, logo após as férias, eles têm férias agora em agosto, eles têm férias em agosto e retomam o ano letivo em setembro. Então, eles começaram já a discutir muito antes de nós essa volta às aulas, não é? E conosco, isso é um pouco diferente, porque essa volta às aulas aqui ainda é impensável, não é?
a maioria das escolas, das universidades, ela está planejando essa volta só a partir do ano que vem. Inclusive, foi decretado e publicado ontem uma portaria, que é a portaria 544, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas online em meios digitais, enquanto durar a pandemia desse novo coronavírus. Então, por aqui, nós vamos seguir um pouco ainda nesse modelo do ensino remoto até o final do ano. Agora, sim, passado esse começo, esses 3 meses de confinamento, é que a gente vai começar a organizar mais planejadamente, diríamos assim, o próximo semestre, porque foi todo mundo pego de surpresa e teve que fazer o que estava ao seu alcance, não é? E nós estamos ainda no começo desse diálogo, né? Há muito trabalho que tem que ser feito ainda por aqui, e nós não conseguimos falar ainda com muita certeza como vai ser o semestre que vem. Ainda temos aqui muitas dúvidas, ainda estamos discutindo, estamos fazendo essas lives exatamente também para tentar afinar um pouco mais esse discurso, não é? Mas ainda para voltar na sua pergunta, sem deixar de responder, eu diria que nós podemos nos inspirar mais em Portugal, sabe? Em como eles lidaram socialmente com essa situação, em como eles lidaram politicamente com essa crise. Para mim, que hoje, né, estou longe, vendo à distância, acompanhando os meus amigos pelas redes sociais, o que eu vejo é que lá eles foram muito mais colaborativos. Eles fizeram um esforço muito maior em relação a manter esse distanciamento físico-social, não é? Esse confinamento. Eu não gosto do termo isolamento social, porque acho que nós não estamos isolados, não é? Nós estamos, sim, fisicamente distantes, não é? Mas, enfim, seja lá o termo que for, o Portugal seguiu muito mais à risca daquilo que eu observo, essas medidas de confinamento. Logo a seguir, o dia 16 de março, onde todas as aulas foram interrompidas, eu me lembro que também as aulas do meu filho foram interrompidas na mesma data. E eu faço um comparativo, então, de lá, nessa data, 16 de março, e como eles estão hoje, e nós, no 16 de março, e como nós estamos hoje, né? É muito diferente. Aqui, poderia dizer que esse confinamento vai durar muito mais tempo, né? E lá foi mais rápido. Eu vejo eles saindo agora com mais tranquilidade, claro, com todas as medidas, tomando cuidado, com muito mais consciência, mas aqui nós não tivemos muito sucesso, eu diria assim, nas medidas de flexibilização dessa situação, porque quando se flexibilizou, os números aumentaram, os números cresceram em torno de 30%, 40% no número de infectados, não é? Então, eu acho assim que Portugal fez a lição de casa bem melhor do que nós. Houve muito mais preocupação, houve muito mais colaboração do governo para que as pessoas permaneçam em casa do que aqui no Brasil, que foi, aliás, cá entre nós, né, bem ao contrário, não é? Então, lá eles se mobilizaram, doaram equipamentos, as escolas doaram equipamentos para as famílias, houve uma colaboração, uma participação muito maior, um apoio governamental muito mais efetivo para vencer esses poucos meses que faltavam ainda para terminar o semestre. E tiveram, principalmente, a preocupação de não deixar ninguém pelo caminho. Isso é muito importante dizer, não é? Portugal fez um mapeamento da situação das famílias, dos equipamentos, tentar entender em que situação, em que contexto esses alunos se encontravam, e criar medidas e, principalmente, políticas para atender essas pessoas que não tinham acesso, não é? Então, eu penso que isso faz toda a diferença, porque aqui no Brasil, se a gente for ver, não existe políticas nesse sentido, não tem desenhos de políticas públicas para atender aos nossos alunos numa perspectiva de dar a eles a chance de acessarem remotamente.
Para a gente continuar sobre essa questão de Portugal, lá no país o governo fez um Ministério da Economia e da Transição Digital. Isso mostra para a gente que esse tema é muito fundamental no país, né? Eles têm o objetivo de desenvolvimento tecnológico e social do país, da população, de todas as camadas sociais. Quais foram as ações tomadas em Portugal para incluir o estudante sem acesso à tecnologia ou sem acesso à internet? E como você vê essa situação aqui no Brasil? Olha, eu vejo de uma forma bem diferente aqui no Brasil. Eu estava dizendo há pouco, não é, que muito pouco foi feito nesse sentido em termos de políticas públicas, a não ser que eu não esteja acompanhando, porque não dá tempo de acompanhar tudo que está acontecendo, é muita coisa, não é? Mas eu acho que o desenho dessas políticas públicas para garantir a inclusão digital podem nos servir de exemplo da maneira como foram conduzidos esses processos lá em Portugal. Essa situação, para mim, ela é muito complexa, não é? Porque, por exemplo, aqui há muitas críticas que estão sendo feitas às universidades federais, que se viram no impasse de interromper, por exemplo, o calendário acadêmico. E esse impasse de interromper o calendário acadêmico, ele se deu exatamente por tentar entender a universidade, a partir dos conselhos universitários, de que como que nós iríamos agir perante essa situação, onde muitas pessoas, como você mesmo citou aqui no começo dessa live, em termos percentuais, é enorme a quantidade de pessoas que não têm acesso, não é? Então, nós, né, que eu falo desse lugar, da universidade pública, tivemos muita preocupação em não deixar ninguém de fora, numa preocupação com a inclusão digital, para não aumentar ainda mais o buraco da desigualdade social. Então, nós começamos a investir dentro das universidades públicas em outras áreas que a universidade também faz, que é pesquisa, extensão, e não só a docência, para termos tempo de preparar os nossos professores, para ter tempo que as pessoas também pudessem se preparar para, enfim, terem condições de, num segundo semestre, inclusive agora por conta da portaria, não é, que saiu e foi publicada ontem, que garante às universidades a possibilidade de fazerem o ensino remoto até o final do ano, é preciso planejamento, não é? Então, assim, eu diria, Halim, que essas políticas foram melhor desenvolvidas lá, não é, do que aqui. Houve mais esforço no sentido de oferecer possibilidades aos professores, e falo um pouco mais agora do contexto da educação fundamental e no ensino fundamental e médio, não é? Há que se preparar, Halim, há que se preparar para enfrentar essa situação, porque nós não desenhamos alguns dos nossos cursos para serem feitos na modalidade de educação à distância. Então, muitos desses cursos têm aulas de laboratório, aulas práticas, aulas que você precisa, de fato, estar lá, usar equipamentos, manipular recursos, enfim. Então, isso tudo precisa ser planejado com muito mais cautela e prática. Então, acho que é um pouco por aí, sabe? Entender, e voltando agora à sua pergunta, Portugal também tem zonas onde a internet não chega, e eles também tiveram que aprender a lidar com isso, não é? Então, nessas localidades, até onde eu acompanhei, e que eu ouvi dizer, houve um tremendo trabalho solidário, colaborativo das pessoas para fazer as atividades dos alunos chegarem até eles, né? As atividades que eles tinham que fazer chegarem até eles. Então, teve até uma situação de que a padaria que estava ali do lado da escola colaborou para que o aluno pudesse
para o professor deixar ali na padaria a atividade, o aluno ir buscar. Então, houve um movimento muito mais solidário e colaborativo. Iniciativas também muito interessantes foram tomadas, por exemplo, a RTP, que é a Rádio Televisão Portuguesa, disponibilizou uma série de aulas, um pouco naquele modelo que nós aqui conhecemos como telecurso, não é? Telecurso de primeiro e segundo grau. Lá, Portugal desenvolveu uma série de aulas, se chama Estudo em Casa. Quem estiver aí assistindo pode depois pesquisar, jogar na internet, Estudo em Casa. E você tem uma série de aulas de todas as disciplinas. A Universidade Aberta também foi chamada para desenvolver materiais que eles chamam de Recurso Pedagógico Aberto, REPS, e auxiliar também, a partir desses recursos, os professores a pensarem a avaliação. Olha, Portugal fez a lição muito mais direitinho do que nós, sabe? Fez investimento em tecnologias, doou equipamentos. Eu acho que isso é importante referir, porque aqui no Brasil nós temos uma dimensão muito maior, intercontinental. Portugal é um país pequenino, então é mais fácil organizar a casa quando a casa é menor, não é? A nossa casa é muito grande, então fica mais difícil conseguir arrumar isso tudo, assim como Portugal fez, com sucesso muito maior, eu diria, não é? Aqui a gente ainda está vivendo o momento de reconfigurar as nossas próprias práticas, de pensar um pouco como a gente vai fazer. Isso vai durar ainda mais um tempo. Aqui criar cultura, e não se cria cultura da educação à distância de uma hora para outra. Aqui investir na literacia digital dos nossos professores, porque educação à distância não é algo que se possa fazer assim tão emergencialmente. Então, só para concluir essa ideia, que eu já me alonguei muito aqui, é importante dizer que a educação mediada por tecnologias, Halim, ela requer um conjunto de ações muito complexas, que diz respeito a planejar, colocar em prática, testar, avaliar, replanejar, colocar em prática de novo, avaliar outra vez. Se não der certo, a gente muda no semestre seguinte, não é? É isso que a gente, que trabalha com educação à distância, tem feito. A gente vai testando, vai incorporando novas tecnologias, testa novos recursos, desenha diferentes estratégias. E no Brasil, com o ensino remoto e da maneira como ele foi colocado, tão emergencialmente, da noite para o dia, isso não foi possível. Foi tudo muito emergencial. A pandemia atropelou a gente, atropelou os professores, atropelou os alunos. E os professores, claro, eles estão fazendo o que podem. Nós temos que bater palmas, professores, assim como a gente bateu palma para os enfermeiros, para o pessoal da saúde, para quem ficou aí à frente para que a gente pudesse ficar em casa, não é? Merece todo o nosso respeito. Mas, mesmo com toda boa vontade, é claro que é natural, alguns equívocos estão sendo cometidos, não é? Então, muitos professores, por exemplo, se colocam à frente desse ensino remoto, replicando um modelo que é presencial, replicando um ensino instrucionista, fazendo, é claro, o que eles estavam acostumados a fazer, só que na frente de uma câmera. E isso não funciona. Isso não funciona, porque nós temos que mudar o prisma. Nós temos que transformar o olhar, nós temos que reconfigurar as nossas práticas, adaptar essas práticas aos novos desafios de uma educação que a gente hoje está chamando aí de educação 4.0. Mas para isso, Halim, é preciso que a gente invista em capacitação docente, trabalhar com esses professores, fazer formação, e claro, tudo isso demanda um tempo enorme. Não se vai dormir num dia como professor de ensino presencial e se acorda no outro como um professor online. Então, a gente precisa ser muito compreensivo com relação aos professores. Porque para ser um professor online e lidar com essas situações, é preciso adquirir um conjunto de conhecimento, de habilidades técnicas, de competências específicas
inclusive competências de saber ser, não é? De ser um bom mediador, enfim, é um número enorme de coisas que precisam ser aprendidas e que isso não se aprende da noite para o dia. Apesar dos professores estarem dando o seu melhor, é preciso investir, Halime, nessa capacitação docente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, sobre essa sua experiência na Unifesp, e você vai poder explicar um pouquinho mais para os nossos professores que estão assistindo. E em relação a isso que você falou sobre a organização de Portugal, o Ministério da Educação português publicou também em março desse ano um plano chamado Roteiro 8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino à Distância na Escola. Isso foi para garantir que todos os alunos tivessem acesso à educação. Como você falou, não interessa a tecnologia e a ferramenta, né? O que interessa é que eles pudessem ter acesso. Em abril, foram feitas recomendações já para o ensino superior, recomendações de algumas práticas, tanto para o ensino à distância remoto, quando a volta às aulas, que iam ser adotados em fases. Eu queria, então, agora que você pudesse falar um pouquinho do que é implementar o ensino à distância no Brasil, né? Já que aqui a gente está vivendo o ensino remoto. O que seria essa implementação? Na verdade, a gente já implementou o ensino à distância no Brasil há muito tempo, não é? Mas isso são universidades que vêm sendo credenciadas, que vêm sendo... que vem oferecendo educação à distância há algum tempo. Existem diversos modelos, diversas universidades, diversas perspectivas também de educação à distância, não é? Mas o que se passa é que ao cair de paraquedas essa situação, nós temos que diferenciar o que é educação à distância e o que é ensino remoto, não é? Educação à distância, ela é uma coisa muito séria. Mesmo nas universidades federais, fazer educação à distância não é como alguns dizem, que é fazer um puxadinho. Não é isso. Nós fazemos educação à distância com qualidade nas universidades federais. E mesmo que eu pareça redundante e repetitivo, eu não posso deixar de referir o quanto os professores ainda, às vezes, trabalham num paradigma de ensino que é ultrapassado, que é baseado num modelo de modelo instrucionista, um modelo da qual você pensa o aluno como alguém que você vai depositar um conteúdo lá dentro, não é? E o que se passa é que o ensino remoto, na maioria das vezes, quando ele é colocado, e assim também de forma tão emergencial, ele acaba sendo uma possibilidade para o professor repetir e reproduzir esse modelo instrucionista. Eu acho que a gente não deve julgar o trabalho dos professores, eles estão fazendo um esforço enorme nesse momento, e eu reforço, nós temos que bater palmas, professores, eles estão ajudando os nossos alunos a manter efetivamente os encontros que são fundamentais, não é? Então, o que fizeram nesse primeiro semestre, acho que foi tentar se ajustar à situação, né? Mas a gente precisa olhar para essas iniciativas com solidariedade, com compaixão, com respeito, mas também, Halima, a gente não pode dizer que eles estão fazendo educação à distância, eles estão fazendo, muitos, né, e claro, não digo todos, estão fazendo uma reprodução da educação tradicional, instrucionista, à frente de uma câmera. Inclusive aí, muitos que dizem, o professor agora tem que se transformar num youtuber. Não, o professor não é um youtuber. O professor precisa reunir um conjunto de competências específicas e entender a docência como profissão. Não é porque ele é conhecedor de um determinado assunto, especialista naquele assunto, que ele vai poder dar aulas. Dar aulas não é uma coisa muito fácil, você precisa ter o domínio de técnicas, o domínio de teorias, o domínio de ferramentas, não é? Então, a diferença básica entre educação à distância, educação online, ensino remoto, ela roda um pouco por aí, não é? E quando essa situação emergencial se coloca, não houve tempo para planejamento. E a EAD exige planejamento.
exige um investimento muito maior em formação, em experimentações, e que os professores não tiveram tempo para isso. Então, qual seria o jeito efetivamente mais eficiente de fazer, não é? Como que a gente poderia promover atividades mais interessantes para os alunos? Que de fato a gente tivesse condições de fazer uma educação mais próxima possível, de uma educação que se prima pela qualidade, pelo respeito ao aluno, não é? Então, seria promover atividades mais significativas, que tenham sentido, que sejam coerentes, que os alunos encontrem uma resposta para a vida deles a partir daquelas atividades. Isso vai depender um pouco do professor, vai depender, claro, da sua identidade como docente, da sua destreza, da sua competência como alguém que escolheu essa docência como profissão, mas certamente, Halim, não se deve tentar reproduzir no online o modelo do ensino presencial. Eu diria que não resolve, nesse momento, encher o aluno como se ele fosse um balão, sabe? De atividades, de tarefas, de reuniões e mais reuniões e encontros presenciais. Eu penso que é importante no momento que a gente tente ter esse equilíbrio, não é? Entre os momentos síncronos, os momentos assíncronos, talvez rever os currículos, pensar o que é efetivamente mais importante que seja trabalhado com os alunos naquele momento. Será que importa dar todo o conteúdo? Será que importa fazer tudo o que estava previsto nos planos pedagógicos, ou será que a gente não tem condições de reconfigurar esses projetos para atender essas demandas de uma sociedade que mudou de cabeça para baixo da noite para o dia? E assim, nós na universidade, Halim, a gente vai ali não só para aprender, não é? A gente vai ali para viver também, não é? Esse é o grande diferencial, é esse momento do encontro, esse momento do convívio, esse momento das aprendizagens coletivas, de estar com o outro. E isso pode dar certo também à distância. Nós estamos aqui conversando, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, não é? Então, sempre que me fazem essa pergunta sobre como lidar com as dificuldades do ensino remoto, do estudante, eu diria ouvindo o aluno, sabe? Criando canais de comunicação, tentando compreender os contextos dos estudantes, tentando entender as dificuldades, as limitações, e principalmente dar a eles feedback. Feedback a partir das atividades que eles desenvolvem, ajudá-los a desenvolver um pensamento crítico, ajudá-los a ter habilidades de comunicação, o respeito pelo outro, pela diversidade. Há muito que podemos fazer além do conteúdo. Ser professor, para mim, na minha perspectiva, é pensar o aluno como alguém que pode transformar o mundo, que ele pode agir socialmente para que as desigualdades sociais sejam menores, para que o mundo, Halim, seja melhor, que as pessoas sejam melhores, para que haja mais solidariedade, para que haja mais escuta, mais partilha, mais troca de experiências. Tudo isso importa, tudo isso é importante. E isso vai muito além de conteúdos que têm que ser trabalhados na escola, não é? É preciso despertar na cabeça dos nossos alunos mais do que um conjunto de informações, porque elas já estão disponíveis, mas eu acho que é importante, como papel do professor, ensinar os nossos alunos a filtrar as informações, a distinguir a notícia falsa da notícia verdadeira, a não disseminar a notícia falsa, a ensiná-los a compreender as diferenças entre as pessoas, ter respeito pelas minorias, se indignar, sabe, Haline, quando existe alguma forma de agressão brutalmente cometida contra um negro na sociedade, quando morre uma vereadora e ninguém explica a razão do crime e não há, enfim, culpados sendo responsabilizados efetivamente, ou quando as mulheres são vítimas de violência doméstica. Enfim, há tanta coisa que a gente pode ensinar os nossos alunos a serem pessoas melhores, que são
coisas que vão muito além do conteúdo. Então, eu posso pensar assim, em colocar na mão das pessoas conhecimento, livro, sabedoria, pesquisa, e não pensar em colocar na mão das pessoas armas para que elas possam utilizar se for necessário. Essa é a minha visão. Verdade. E, professor, para quem está nos assistindo agora, né? A gente tem tantos professores, como você falou, que estão se reinventando, que estão fazendo o seu melhor. Muitos, como a gente até tem visto, tanto aqui no chat comentando, como a gente vê na televisão, professores que estão se dispondo, saindo das suas casas para poder chegar até seus alunos, imprimindo trabalho, ou seja, enfim, que estão se desdobrando para que os seus alunos realmente não fiquem sem aula, sem aprender. E nesse momento, então, que eles estão sendo obrigados a se reinventar, como é que eles podem se capacitar para trabalhar com EAD? A gente sabe que tem muitas dúvidas, são muitas ferramentas, muitos trabalham com aulas práticas. Você pode explicar um pouquinho isso? Como pode ser feita essa capacitação? E como eles podem planejar essas aulas? Inclusive para quem precisa dar aulas mais práticas. Claro, afinal eu trabalho com isso, não é? Bom, eu começaria dizendo que isso leva tempo, não é? Eu disse há pouco que não se vai dormir professor presencial e se acorda professor online, não é? Isso não se faz de uma hora para outra. Mas, sobretudo, o que nós temos que pensar é que o exercício da docência é uma profissão, e nós temos que entendê-la como uma profissão. Isso envolve ter conhecimento de técnicas, metodologias, teorias, envolve conhecer um conjunto de princípios pedagógicos, envolve desenvolver novas metodologias, envolve aplicar e ficar a par, e estudar metodologias ativas, ou seja, envolve um conjunto de competências específicas que só se desenvolvem a partir da prática docente. Efetivamente, você está em campo, não é? É claro que, então, como que a gente vai fazer isso tão rapidamente, já que nós estamos sendo chamados a agir rapidamente? Eu penso que, a partir dessa situação pandêmica, nós temos agora um acervo enorme de material que foi produzido aí em várias lives nessa pandemia. Esses materiais, eles podem ser consultados, eu participei de vários, mesmo como palestrante, como ouvinte. Esse congresso mesmo é uma dessas iniciativas, então eu recomendaria aos professores que invistam um tempo nessa curadoria, sabe? Em buscar materiais, foram produzidos nessa tentativa de ajudar os professores a enfrentar o problema. Tem grupos no Facebook, tem grupos no Instagram, tem várias formas de tentar ir se apropriando dessas coisas, não é? Mas agora também gostaria de frisar a necessidade de que as instituições invistam na capacitação dos seus docentes, oferecendo a eles projetos de trabalho, enfim, formações, cursos. É um trabalho grande a ser feito, não é? Mas aqui tem um equilíbrio nas ações que os professores agora vão propor, não é? Eu diria que, até para dar alguma resposta mais imediata, não é, para aqueles que estão à frente, não sobrecarregar o aluno com atividades, mesmo que sejam síncronas ou assíncronas, há que ter este equilíbrio, se não ver o aluno no Zoom o dia todo, isso é cansativo, ou vendo o aluno fazendo uma série de atividades que não terminam nunca, porque assim que ele termina uma, começa a outra, e assim que ele mata uma, começa a outra. Olha, isso é complicado, não é? E uma outra forma de ajudar é uma metáfora que eu utilizo de um professor espanhol que se chama Miguel Zabalza.
ele é professor da Universidade de Santiago de Compostela, se eu não me engano, né? E ele utiliza um conceito de coreografia didática. Eu tenho falado por aí em algumas lives sobre esse conceito. Enxergar o professor como um coreógrafo educacional, porque é o momento em que nós vamos colocar o professor em palco, esse palco, seja ele virtual ou presencial, ele tem que ser algo que traga sentido para as pessoas, que ele possa despertar no outro novas sensações, novos saberes, novas curiosidades, o que Paulo Freire vai chamar aí de curiosidade epistêmica, por exemplo, não é? Há uma série de coisas que podem ser feitas, mas usando esse conceito de coreografias didáticas, nós vamos tentar alcançar uma coisa que eu chamo de coerência pedagógica, sincronicidade desses movimentos, a harmonia nas formas como as coisas vão ser combinadas. E como nós vamos compor estes cenários pedagógicos, não é? É preciso combinar bem os elementos, é preciso pensar nos princípios pedagógicos, na sua identidade docente, na forma como efetivamente você planeja a sua aula, quais são as atividades, será que elas atendem aqueles requisitos que você formulou no começo do semestre? Será que a sua avaliação vai ser coerente com as suas estratégias de aprendizagem? Ou seja, é quase como se fosse um orquestrar de todos esses elementos de forma que eles combinem e tenham harmonia entre si, não sejam coisas díspares, não é? Que tenha coerência. Enfim, acho que é um pouco por aí, sabe? Podia falar horas sobre isso. E, professor, você trabalha na Unifesp, que é uma universidade federal em São Paulo, e até um pouco antes da gente começar a mesa, a gente conversou bastante, e você contou para mim, que eu acho muito importante também compartilhar com os professores que estão aqui, como é que a Universidade Federal lidou com essa crise nesse momento? Como foi o treinamento dos professores? Muitos professores aqui estão perguntando se esse treinamento cabe exclusivamente ao próprio professor, se a instituição tem sim que apoiar o professor no treinamento, nessa capacitação. Então, por favor, eu queria muito que você contasse a experiência mesmo que você viveu na Unifesp. Agora a gente vai trazer um pouquinho a nossa palestra aqui para o caso brasileiro, e eu sei que também tem muita gente que gostaria muito de entender o que está acontecendo. Tá. Só um pouquinho, estou pondo uma aguinha aqui para mim, que agora eu vou falar. Bom, eu acho bacana você perguntar isso, Halim, porque a impressão que se dá é que nós da universidade pública paramos com as aulas e os alunos não estão tendo aula, e isso é um grande problema, a sociedade está cobrando, e na verdade não é isso que está acontecendo, não é? Eu falei há pouco, não é, sobre essa questão. Volto a frisar, as universidades, elas consideram o contexto social das pessoas. A universidade, por exemplo, agora eu vou falar da Unifesp, não é? Mapeou a situação dos nossos alunos, assim como Portugal também mapeou a situação dos alunos, para entender o contexto do qual eles estavam. Nós fomos fazer exatamente a mesma coisa, entender quantos alunos tinham acesso à internet, não tinham acesso à internet, a decisão de interromper temporariamente as aulas, na verdade, postergar o início do ano letivo, se deu exatamente por essa preocupação de considerar o contexto social e não excluir ninguém e não aumentar ainda mais o fosso das desigualdades sociais, não é? Então, o que a gente fez? A gente lá investiu, a partir de uma das unidades, uma coordenadoria, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Docente, em capacitar os professores, promover uma série de ações de formação durante esse momento em que os professores ficaram mais dedicados às suas pesquisas, às suas atividades de extensão e também aos seus próprios planejamentos para os próximos semestres, não é? E foi uma medida institucional.
tem que ser uma medida institucional, tem que ser algo que venha com o apoio da instituição. Há pouco eu falava sobre o conceito de coreografias didáticas, não é? O professor Zabalza, ele fala que a coreografia didática trabalha muito mais no sentido do professor com o seu aluno, e para o planejamento didático-pedagógico e de configurar essa prática docente como algo que traga efetivamente sentido. Mas ele fala também, e isso é muito importante, numa coisa que se chama coreografia institucional. E a coreografia institucional é pensar a partir da responsabilidade da instituição em fazer o desenho dessas coreografias, não é? Ou seja, oferecendo infraestrutura, oferecendo recursos, oferecendo uma série de condições para que os professores possam efetivamente trabalhar. Então, nós investimos bastante nessa ideia de que o professor precisa agora se apropriar dessa nova forma, efetivamente, de enfrentar a situação. Eu não tive muita diferença, porque eu já trabalho num curso que é à distância, é o único curso de graduação à distância da universidade. É um curso sério, é um curso de desenho institucional, desenho educacional, como nós chamamos, é um curso superior de tecnologia em design educacional, e é um curso que reúne um conjunto de professores altamente capacitados. Nós pensamos a formação sempre numa perspectiva mais inovadora, utilizando metodologias ativas, utilizamos metodologias de projetos. Não é um puxadinho de forma alguma, Aline. E isso é porque é preciso que seja uma decisão integrada ao projeto institucional, não é? Não pode ser só uma iniciativa individual. Aliás, o próprio professor Zabalza diz que a atividade docente é uma atividade coral, porque nós não estamos isolados. Eu canto em coral, eu gosto muito de cantar em coral, e canto no coral da Unifesp, que, aliás, quem não conhece, eu já faço aqui a publicidade. É um excelente coro cênico. Daí um pouco a minha pegada aí pro lado das coreografias, não é? Mas é uma atividade coral. Os professores não podem estar sozinhos, não é? Eles precisam trabalhar em grupo, em grupos de pesquisa, em conjunto com os seus colegas, em conjunto com seus alunos, produzir com seus alunos, produzir conhecimento científico, investir na pesquisa. Isso tudo faz parte de um desenho coreográfico institucional que vai além de uma iniciativa docente abandonado, isolado dentro do contexto da universidade, não é? Então, eu chamo a atenção para que os professores pensem a docência como uma atividade coral, não é? Como algo que se constrói coletivamente, com o outro, nessa harmonia. E a gente investiu nessa ideia de capacitação. É claro que dentro das universidades existem os egos inflados, assim, enfim, é muito diferentes umas das outras, nem todo mundo está muito disponível para compartilhar as suas coisas, ou para trabalhar colaborativamente ou cooperativamente. Há de tudo, não é? Há de tudo. Mas eu penso que essa decisão de investir na capacitação docente, assim como nós fizemos dentro da Coordenadoria de Desenvolvimento Docente, pode ser um caminho para responder essa sua pergunta. Eu vou tomar a liberdade aqui de citar uma frase sua que eu anotei quando a gente conversou pela primeira vez sobre essa mesa, que você disse: o que importa não é a tecnologia, o que importa é o planejamento, é um fim em si, é apenas o meio. Então, é isso que você está falando, né? Da importância de conseguir se planejar e que o conteúdo pode ser entregue ao aluno por vários meios. Sim, eu vejo um palco à minha frente, não é?
E esse palco, ele tem um conjunto de spots de luzes, por exemplo, que apontam para este palco. Um palco vazio com um conjunto de spots de luzes coloridas ali, a iluminar esse palco. Qual é a ação que a gente vai desenvolver nesse palco, não é? Então, todas essas luzes são recursos. A cortina, o som, não é? Não é não é o fim em si, é apenas um meio para nos fazer o desenho dessa possível coreografia didática que vai se implementar dentro desse palco, não é? Então, como é que nós vamos fazer isso? Combinando os recursos, combinando as estratégias. Então, eu posso pedir para o meu aluno DF fazer uma reflexão crítica, escrever um projeto, participar de um projeto, apresentar este projeto. Eu posso incentivar o meu aluno a trabalhar coletivamente, colaborativamente. Ou seja, mesmo que o aluno não tenha acesso, digamos assim, às tecnologias, talvez a gente possa pensar outras formas dele conseguir fazer a educação e atingir os objetivos que são desejados por nós professores, não é? Essas inquietações, essas coisas todas que vão surgindo, faz-me pensar que nós, como professores, temos que pensar de uma forma criativa, sair um pouco sabe, da caixa, pensar um novo jeito de fazer, pensar nas pessoas, sobretudo nas pessoas, não é? O professor, ele não é simplesmente alguém que está ali para ensinar, ele é um ser humano. Esse ser humano, como todos nós, tem uma identidade e tem também as suas limitações. Então, eu acho que nós temos que pensar de uma forma mais propositiva, Haline, menos reativa. Pensar em soluções, não só pensar nos problemas. Eu convidaria todos os professores, nesse momento, a serem mais colaborativos, a terem espírito de coletividade, a serem pessoas mais preocupadas com o ser humano, não exigirem tanto de si mesmo, sabe, e de ter domínio sobre todas as técnicas, mas simplesmente serem pessoas, serem capazes de promover este encontro com o outro, e talvez reduzir aí as cobranças internas, porque as pessoas às vezes se cobram muito internamente para serem excelentes, para serem muitas boas, para não cometerem equívocos, e agora não é o momento da gente pensar nisso. Nós podemos cometer alguns erros, sim, faz parte do processo de aprendizagem, isso não vai ser ruim, desde que você efetivamente não mate ninguém. Mas o professor não costuma matar ninguém, né? Professor, muito bom. Olha, a gente tem 15 minutinhos, então a gente reservou esse final para responder algumas perguntas. A gente recebeu muitas perguntas, então a gente vai tentar responder o máximo possível, até um pouquinho antes das 4, que é quando o nosso tempo termina. A gente vai começar aqui agora com a primeira, ela vai aqui aparecer na tela, por favor. Se eu não me engano, é da Carmen. Como você vê a realidade do docente em Portugal? É uma realidade diferente da nossa? Vem a segunda pergunta, como os professores estão lidando com as aulas online? Eu acho que a gente pode juntar essas duas perguntas, né? A realidade do professor em Portugal e como eles estão lidando com as aulas online e fazer uma comparação aqui com o Brasil. Olha, eu tive uma experiência docente em Portugal e foi uma experiência docente como professor online. Eu fui, digamos, colaborador como docente numa disciplina da Universidade Aberta, lá de Portugal, e eu pude observar algumas diferenças bastante interessantes, não é? E foram diferenças muito, muito positivas, assim, que eu pude observar, não é? Primeiro que eu achava que os meus alunos lá tinham um respeito enorme por mim, coisa que
às vezes no Brasil os alunos meio que desrespeitam os professores, não é? Isso não é uma coisa legal. E em Portugal eu acho que há um respeito maior pelo professor. O professor, ele não é o detentor do saber, ele não é não é a única referência para aquele aluno, mas ele é alguém que detém um certo conhecimento e que vai efetivamente agir, como diz um professor que eu trabalhei lá, que é o professor Rui Trindade, como e a professora Ariana Cosme, ambos são da Faculdade de Psicologia, como um interlocutor qualificado, não é? Nessa perspectiva eles vão trabalhar no paradigma da comunicação, ou seja, entender a educação como um diálogo, como uma perspectiva mais não tanto instrucional ou centrada numa abordagem mais cognitiva, mas tentar entender essa docência a partir de uma relação que se constrói a partir da comunicação. Eu gostei muito disso. Há uma coisa que eu conheci, um movimento que eu conheci lá em Portugal, que se chama Movimento da Escola Moderna, onde os professores trabalham dentro desse paradigma da comunicação, e há essa perspectiva de troca, de colaboração, de comunidades de aprendizagem, mas eu falo, claro, do contexto da onde eu estive, eu não conseguiria ampliar isso para outros contextos, não é? Para curso de Direito, das engenharias, enfim. Mas participei também de um projeto muito bacana lá, que é um projeto chamado de Par em Par, onde os professores observavam as aulas uns dos outros. Isso foi muito legal, e aí eu não tinha nenhuma classe, né, alunos, mas estava lá como pesquisador, e participei também do projeto, e fui observar 2 aulas na engenharia e uma aula de paleografia, até esqueci o nome agora, diplomática, paleografia diplomática, que é como os professores escreviam, que é como era a escrita na época medieval, desculpa, né? Essa escrita na época medieval, e a professora ensinava os alunos a decifrarem o que estava escrito a partir daquele português medieval. Então, eu sempre tive a chance de ver as coisas acontecerem de uma forma mais colaborativa mesmo, de uma forma mais crítica, de pensar a docência como algo que se constrói. Há muita formação de professores, eles investem muito, principalmente as políticas governamentais para isso, para a capacitação dos professores, eles estão sempre sendo creditados a partir das formações que fazem, e o professor online, assim como nós, é uma coisa que estão aprendendo, quem não era da área está aprendendo, e nesse caso, a educação à distância no Brasil já está mais avançado aspecto, não é? Aqui os nossos marcos regulatórios já estão construídos há muito mais tempo que os portugueses. Então, esse investimento todo que se faz em educação à distância aqui no nosso país já é uma referência para os portugueses. Hoje, as universidades portuguesas começam isso depois, um pouco, em termos cronológicos do nosso tempo. Então, sem, claro, que isso possa soar como a arrogância nossa, brasileira, mas a gente avançou um pouco, até por conta das dimensões continentais do nosso país, né? Mas Portugal faz uma lição maravilhosa, a Universidade Aberta de Portugal oferece cursos para o mundo todo, foi uma delícia trabalhar com eles lá, foi uma delícia estar no Porto, na Faculdade de Psicologia. Enfim, eu tenho o maior respeito por Portugal, pelos portugueses, pelos professores. Eu acho sensacional o trabalho que eles desenvolvem. E eles também têm uma coisa muito importante de dizer aqui, eu sei que o tempo está acabando, mas eu não posso deixar de dizer que são possibilidades de pesquisa, possibilidade de investimento em pesquisa. Eu tinha eventos quase todos os dias dentro da universidade, no período que eu estava lá, resultado das pesquisas financiadas pela comunidade europeia, por fomento europeus, e eles apresentavam as pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento,
muito diferente daquilo que nós vemos aqui, não é? Onde a pesquisa é posta de lado e é triste isso, e é triste falar, inclusive, sobre isso, né? A gente tem mais 10 minutinhos. A gente separou mais uma pergunta aqui do Cássio Campelo. Até que ponto o desenho das aulas remotas e ferramentas online estão sensíveis às condições sociais dos alunos? Olha, eu acho que depende de onde ele fala, não é? Depende do contexto da qual ele fala. Se é do ensino médio, se é do ensino superior, acho que há um pouco de diferenças que a gente tem que estabelecer nesse modelo ou nessa forma de fazer o desenho das atividades online. Mas o que eu observo é que também há uma desigualdade muito grande nesse país, não é, Halime? Os alunos das escolas públicas estão tendo oportunidades muito diferentes dos alunos da escola privada, né? Quem efetivamente está enfrentando essa situação sem recursos, eu acho que vai ficando em defasagem, sabe? Infelizmente, aqui a gente não fez a lição como Portugal fez. Eu acho que aqui os nossos alunos das escolas públicas estão muito mais vulneráveis a essa situação, até porque você mesmo mostrou o número de pessoas com acesso é muito maior aqui do que o número português, não é? Então, eu acho que nós vamos ter que recuperar uma série de coisas, porque nós não temos o desenvolvimento de políticas públicas, nós não temos soluções que sejam dadas pelos nossos governantes para resolver essa situação, nós não temos encaminhamentos sendo feitos de forma a garantir que o nosso aluno tenha acesso a essas aulas de remota, não é? Então, eu acho bem difícil. Eu sou muito solidário aos professores que estão tentando fazer o melhor que podem e enfrentam essa situação. Como eu disse há pouco, não é? Das coreografias institucionais, é preciso que a instituição dê suporte ao professor para que ele possa fazer o trabalho dele. Isso inclui capacitá-lo e dar-lhe recursos. Portugal andou distribuindo na maneira como pôde, é claro, aos alunos até laptops, as autarquias colaboraram para poder fazer chegar até o aluno algum equipamento, a própria televisão portuguesa colocou os programas no ar, fizeram todo um esforço de pensar em não deixar ninguém pelo caminho, de considerar as pessoas, e aqui eu não vejo isso acontecer, e me entristece muito, porque eu estou aqui, por exemplo, isolado, fugindo do coronavírus, eu estou isolado aqui na região aqui do litoral paulista, numa cidade chamada Peruíbe, e eu vejo aqui um bairro simples daqui da cidade, afastado até do centro, e com uma escolinha ali parada, né? Porque os alunos não querem fazer nada, a professora até vai e deixa a atividade, mas eu conversei com os meninos, não fiz nada, imagina que fiz, falei ao meu pai que fiz, mas não fiz nada. Então, eu acho complicado, né? Eu comparo com o meu filho, que está numa escola que teve uma preocupação muito maior em não deixar as crianças abandonadas nesse momento, não é? Por sorte, enfim, a gente tem os recursos necessários, mas se ele não tivesse, também teria problemas com isso, porque as aulas dele, ele tem 9 anos, as aulas dele estão sendo online, ele tem encontro no Zoom todos os dias, tem atividades para fazer. Coitado, está mais assoberbado do que sei lá o quê. Agora, sim, eu preciso de uma resposta sintética sua, porque a gente tem 5 minutinhos, mas eu acho que é uma pergunta assim, que a gente recebe bastante. Como é que os professores que ainda têm resistência a aplicar
metodologias ativas ou tecnologias, como é que pode lidar com isso? O que esse professor precisa entender nesse novo momento? Precisa entender nesse momento que não tem outra solução, né? Estamos aqui isolados, né? Fomos postos nessa condição, mas precisa experimentar. É preciso romper um pouco com esses preconceitos, romper com essas barreiras, é preciso experimentar. O que é importante, Halime, é dizer aqui que eu, por exemplo, não estou falando por uma câmera, eu estou falando para uma quantidade enorme de pessoas, que eu nem sei quantas são, mas sei que são muitas, e a tecnologia, para mim, é apenas uma interface para que eu chegue até lá. Então, romper com os modelos instrucionais tradicionais é necessário para que a gente possa criar um cidadão mais preparado para enfrentar os desafios do futuro. Então, eu não posso falar numa linguagem arcaica, num modelo educacional arcaico, quando a sociedade mudou. E a sociedade mudou radicalmente por conta de toda essa situação. Eu acho, todo mundo fala disso, tal do novo normal, que não sei das quantas, que raio de novo normal vai ser esse, mas ele será algo onde nós seremos diferentes de alguma forma, não é? Algo aconteceu com a humanidade, algo aconteceu conosco, nós não voltaremos ao mesmo que éramos antes, por isso que se usa o tal do novo normal, e não normal, não é? Então, é preciso enfrentar essa situação, como disse um professor ontem, rompeu-se, não é? Rompeu-se uma coisa que tínhamos e que agora a gente vai precisar se reconfigurar, se reconstruir, se reinventar. Então, se antes já havia resistência para enfrentar, agora, então, que é preciso enfrentar de cara, de cabeça, mergulhar nessas resistências e fazer experimentações. Mesmo que dê errado, não tem problema que dê errado, né? Algumas experimentações faz parte do processo de aprendizagem. Eu digo isso pela segunda vez aqui. Olha, professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu acho que todo mundo que está aqui, a gente passaria horas e horas conversando. Eu quero muito te agradecer, porque a gente se preparou muito para poder trazer o melhor conteúdo para todo mundo. A gente tem tido uma audiência muito legal. Eu quero agradecer a todo mundo que tem ficado com a gente no Congresso, mandado perguntas, participado, elogiado, dado sugestões de melhorias. Quero agradecer você por ter sido tão generoso em compartilhar com a gente todos os seus conhecimentos, suas palavras tão generosas, humanas. Eu quero aproveitar também para agradecer a todo mundo do Grupo GEM, que realmente tem se esforçado muito para poder fazer o melhor congresso possível. A gente tem trabalhado muito e vocês podem ter certeza que a gente vai continuar trazendo as melhores informações para vocês. Hoje a gente vai terminar aqui, agora vão vir 2 professores muito queridos também, o Paulo Albuquerque e o Jean Garcia, que vão também falar de questões práticas. No final da tarde, a partir das 6, a gente continua e amanhã. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Obrigada, professor. Obrigada ao pessoal do GEM, com quem a gente trabalha. E, Aninha, com você já falei muito. Falou, foi muito gostoso. A gente fica aqui nos bastidores se deleitando, porque imagino que o pessoal que está aí assistindo a gente está aproveitando muito, a gente vê pela interação, está sendo sensacional. A gente também nos bastidores se deleita, é bom ver vocês aí conversando, trazendo tanta coisa lúcida para a gente discutir, debater. Quero agradecer imensamente, Halime, você nessa condução, o professor Luciano Gamês, foi realmente uma troca de experiências fantástica. Agradeço vocês que estão aí pela audiência até agora com a gente. E como está sendo muito dinâmico, a gente vai começar agora às 16 horas. Vamos chegar junto agora para nesse novo ciclo de palestras, esse novo debate. Quero chamar aqui daqui a pouquinho, quero apresentar para vocês, daqui a pouco vai entrar aí na tela o professor Jean Garcia, como a Halime falou, da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Paulo Albuquerque, da Unicamp, são autores do livro Engenharia de Fundações, da LTC, e a gente vai falar já sobre o tema Boas Práticas no Ensino Superior Online. Então,
Aproveitando você que está aí, continua com a gente. Quem está entrando agora, seja bem-vindo. Eu sou Ana Simões, dando as boas-vindas de novo a vocês em nome do GEM, Grupo Editorial Nacional, e do GEM Educação. A gente volta agora, então, com o último painel de troca de experiências dessa tarde, que integra esse nosso congresso, De Repente, Professor Online, o novo normal do ensino superior. Bom, esse congresso é uma realização do GEM, Grupo Editorial Nacional, maior grupo de conteúdo técnico, científico e acadêmico do país. Vocês certamente já nos conhecem pelos selos de cada uma das nossas editoras, Atlas, Forense, Guanabara Kugan, LTC, Método, outras. E você já se cadastrou no nosso site? Se você ainda não fez isso, faça isso agora, conheça as condições super especiais para os nossos professores. E sem mais delongas, o evento de agora é um painel para troca de experiências sobre o tema, como eu disse, boas práticas no ensino superior online. Para mediar a mesa, assumir o evento, eu convido aqui a Carla Neri, editora-chefe da LTC. Carla, boa tarde, muito obrigada por você estar aqui com a gente para mediar esse evento incrível.